Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos jornais com apoio da CEPRAG, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira Consultora, Lotérica Sombrio e Xcred. Vamos ao nosso toque de espiritualidade que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são, primeiro, os professores, parabéns pelo seu dia. São fundamentais para o nosso crescimento, a nossa evolução. Também está aniversariando hoje a Solange Koenig, a Tânia Pereira Machado, Everalda Cunha, Nadir de Souza Pereira, Aline Porto, Augusta Lopes, Lígia Cristina Gomes, Rosane Halp, Juliana Souza, Deberson Marguete, Everalda Araújo da Cunha, Daiane Guimarães, Catiana Rinaldi Lentes, esposa do secretário de Saúde de Balneário Gaivota, José Luiz de Oliveira Lentes, Caio Júnior da Rosa, Cláudio Norminato, Gilson da Silva Bristotti, Luciana Teixeira Coelho e Aline Vieira Marques. E a nossa reflexão para este dia que iniciou chuvoso aqui em Balneário Gaivota é: quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Escreve o espírito André Luiz. Se alguém o magoou, se o ofendeu com calúnias, não o imite, repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo relevar. E procure esquecer, porque o pensamento negativo de raiva atrai para nós onda de maldade que que o nosso infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer. Lembrem-se que Jesus disse há 2000 anos atrás: perdoe indefinidamente. Falando em Santa Catarina, com a morte do ex-deputado federal Marcos Tebaldi, presidente do PSDB, quem assume a liderança do partido é a criciumense Giovana de Sá. Ela participou ontem do sepultamento em Joinville e durante a semana vai reunir a executiva para saber se segue até o final do mandato ou tem nova eleição. Tebaldi faleceu domingo à noite, vítima de câncer. Final de semana temos convenção. O PDT realiza no próximo sábado, em Florianópolis, sua convenção estadual, com a presença do presidente nacional, Carlos Lupe, e do ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. O ex-ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, será reconduzido à presidência. E o deputado estadual, Rodrigo Minotto, deve permanecer como vice-presidente. Falando em futebol, que o Flamengo tem 95% de possibilidade de faturar o título do Campeonato Brasileiro deste ano, na parte de baixo da tabela, o Avaí já está praticamente rebaixado e a Chapecoense tem 97% de chances de também ser rebaixado. Depois temos o CSA com 65%, o Ceará com 31% e o Cruzeiro com 12%, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Manchetes dos jornais: o Globo: Supremo deve anular prisões após condenação em segunda instância. O Supremo Federal está prestes a derrubar a regra atual que possibilita a prisão de condenados em segunda instância. O presidente da Corte, Dias Toffoli, marcou o julgamento para a próxima semana. Ministros ouvidos pelo jornal O Globo afirmam que a tendência é o plenário permitir que condenados fiquem em liberdade por mais tempo, enquanto recorrem da sentença. Se isso acontecer, entre os libertados estará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É provável que o julgamento comece na quinta e seja concluído dia 23, na outra quarta-feira. O placar deve ser apertado. Não está definido se a decisão será pelo início do cumprimento da pena a partir depois de confirmada a condenação do Superior Tribunal de Justiça, ou se os réus terão o direito de recorrer à liberdade até o STF. Olha, acho que eles viraram as costas para a sociedade. É o que a sociedade quer, que quem é condenado, sentença confirmada, vá para a cadeia. E aí o que acontece? Isso é para beneficiar os políticos que estão presos ou que estão em vias de serem presos. Isso tudo mostra que a recessão fez subir mortalidade. A recessão teve consequências mais nefastas do que o aumento do desemprego. Estudo inédito mostrou que 31.415 pessoas de 15 anos ou mais tiveram morte relacionada aos efeitos da crise econômica.
A pesquisa, resultado da parceria entre economistas e médicos sanitaristas do Brasil e Reino Unido, constatou que cada ponto percentual de aumento na taxa de desemprego, a mortalidade sobe meio ponto percentual. São mortes que poderiam ser evitadas, dizem os autores. No período de 2012 a 2017, a taxa de desemprego subiu de 8,4% para 13,7%, e a taxa de mortalidade aumentou 8%, de 143 mortes por 100 mil habitantes para 154 mortes por 100 mil. Metade desta alta está relacionada à recessão. Os autores do estudo, publicado por uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo voltado à saúde, a Lancet Global Health, compararam dados de mais de 5 mil cidades brasileiras, constataram onde havia mais ganhos com o SUS e programas com Bolsa Família, e o efeito da recessão foram pouco sentidos na mortalidade. Os mais atingidos pelo aumento foram homens negros entre 30 e 59 anos. Jornal do Estadão. Bolsonaro conversa com 5 partidos como opção de sair do PSL, diz advogado. Em meio à crise travada com o PSL, a advogada eleitoral de Jair Bolsonaro, Karina Cufa, admite que o presidente tem intensificado conversas com dirigentes de pelo menos 5 partidos, antevendo uma eventual desfiliação do PSL. Em entrevista, a Karina avisa que pretende judicializar o pedido de auditoria caso o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, não disponibilize dados da prestação de contas do partido e diz que a legenda tem que abrir a caixa preta de Bivar. Bolsonaro cobra uma auditoria nas contas do PSL nos últimos 5 anos, mas o plano de fundo é conseguir na justiça o afastamento de Bivar, abrindo espaço para ele e os filhos comandarem o partido. Outro ponto em discussão e de uma reunião que aconteceu ontem, pelo menos 4 cabeças da insurreição do PSL, Felipe Barros de Londrina, Paraná, Daniel Silveira de Petrópolis, Rio de Janeiro, Jorge de Niterói, Rio de Janeiro, e Hélio Lopes do Rio, querem disputar as eleições do ano que vem e não teriam tempo para construir um projeto político em outro partido, portanto, não devem deixar o PSL. Notícia boa, Guedes eleva a portaria, ou melhor, Guedes assina a portaria que eleva de 500 para 1.000 o limite de compra em free shops. O ministro da Economia, Paulo Guedes, assinou nesta segunda-feira medida provisória que aumenta de 500 para 1.000 o limite de compras em free shops para brasileiros que voltam de viagens no exterior. A decisão dobra esse limite foi antecipada pelo Estadão na última semana. A cota permitida para a compra nos free shops terrestres, como a fronteira entre Brasil e Paraguai, vai aumentar de 300 para 500 dólares. A medida passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020. Folha de São Paulo. A maioria dos brasileiros afirma que escola inclusiva melhora a educação. Uma década após o país ter decretado oficialmente adesão à Convenção Mundial da ONU pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, que, entre outros pontos, preconiza a educação inclusiva, em que toda criança estuda em um ambiente sem segregação, o brasileiro indica apoiar o modelo. Pesquisa feita pelo Instituto Alana, com 2.074 pessoas em 130 municípios, indicou que 86% dos entrevistados analisam que as escolas ficaram melhores quando incluem alunos com deficiência. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Outro ponto considerado positivo é que a escola inclusiva consegue é que 76% dos entrevistados acham que a criança com deficiência aprende mais ao lado de crianças sem deficiência. 68% disseram contrários à afirmação de que a criança com deficiência em sala atrasa o aprendizado das sem deficiência. Mas o outro dado é que dos entrevistados, 67% apontam a falta de formação do professor para tratar o aluno com deficiência. E, ao mesmo tempo, não consideram que hajam resistência à inclusão, uma vez que 71% acham que o professor tem que interesse em ensinar o aluno com deficiência. Amigos e seguidores, com o apoio da CEPRAG, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireiro, Construtora Lotérica Sombrio e Xcred, convido para estarmos juntos ao meio-dia.